Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da UERJ 2027. É a questão número 3. A questão diz assim: o desenvolvimento da fotografia deve-se, entre outros, ao dispositivo óptico conhecido como câmara escura, composto por uma caixa fechada com paredes opacas e um pequeno orifício em uma das suas faces. Os raios de luz que partem de um objeto posicionado em frente à câmara passam por esse orifício e projetam na face oposta a imagem precisamente invertida do objeto. Considere que um objeto de altura h esteja a uma distância p do orifício de uma câmara escura e que a distância entre as faces da câmara seja igual a p', como mostra o esquema. Comando da questão. Nessas condições, a altura h da imagem projetada corresponde a... Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Todo o conteúdo de física do ensino médio, desde cinemática até física moderna, resumido para você. Então, pessoal, aqui a gente tem a área da câmara escura de orifício. Tirei o print justamente dessa imagem. Então aqui eu tenho o objeto de tamanho O, que está a uma distância P do orifício, semelhante à imagem lá. E temos aqui a imagem formada aí a uma distância P' do orifício. Tá? Então a relação é uma semelhança de triângulos. Então a gente tem a altura do objeto sobre a altura da imagem é igual à distância do objeto até o furo sobre a distância da imagem até o furo. Essa é a nossa relação que nós vamos utilizar aqui. Então, o tamanho do objeto aqui, nós temos que é h. Vamos colocar aqui. Ó, a equação que eu mostrei lá diz que O sobre I, ou seja, a altura do objeto sobre a altura da imagem, é igual à distância do objeto até o furo sobre a distância da imagem até o furo. Então, quem seria aqui nesse caso O? Seria meu h. Quem seria a imagem? Hzinho, que vai ser igual. Quem seria a distância do lápis até o furo? P. Quem seria a distância da imagem até o furo? P'. Aí, ele quer o Hzinho isolado. Aí a gente multiplica aqui, ó. Aí a gente tem que HP, Hzinho P, Pzão, é igual a Hzão, P'. Hzinho vai ser igual a HP' sobre Pzão. Onde nós temos isso? Aqui na letra B. Vou marcar aqui para vocês tirarem um print. Então, pessoal, nesse caso de câmara escura, né, a gente tem o raio partindo aqui do extremo do lápis e da parte inferior dele, passando pela câmara, né, passando pelo orifício da câmara e formando uma imagem invertida lá do outro lado, né, uma imagem menor e invertida. E a gente faz uma proporção entre esses dois triângulos aqui, uma semelhança de triângulos, né, aqui eu coloquei o tamanho do objeto sobre o tamanho da imagem, igual a distância do objeto até o furo sobre a distância da imagem até o furo, e aí a gente coloca as correspondentes letras que ele está fornecendo para a gente e chega no resultado, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 35. A questão diz assim: com base no texto a seguir, responda as questões 35 e 36. No caso, a 35 era referente à física. Na época do acasalamento dos carneiros das rochosas, a disputa dos machos pelas fêmeas envolve dois carneiros correndo em sentidos opostos e colidindo os seus chifres em velocidade que podem alcançar 65 km por hora. No instante do impacto, a parte da energia cinética desses animais é convertida em som e em calor e parte é absorvida pelos chifres e pelo crânio. Questão 35. Admita que dois machos da espécie Ovis canadenses, ambos com massa de 120 kg e velocidade de 64,8 km por hora, colidam. A soma das energias cinéticas dos carneiros em joules imediatamente antes da colisão é... Bom, pessoal, então essa questão é muito tranquila, né? A gente relembra aqui a equação da energia cinética, lembrando que esse aqui é um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Todo o conteúdo de física, desde cinemática até física moderna, resumido para você.
Então, eu tenho que a energia cinética de um corpo é dado pela massa desse corpo vezes a velocidade do corpo ao quadrado, elevado ao quadrado, dividido por 2. Sendo que a massa tem que estar em quilogramas, a energia cinética vai sair em joules, a velocidade tem que estar obrigatoriamente em metros por segundo, que é sistema internacional, e divide por 2. Bom, então vamos retornar, só aplicar essa equaçãozinha. Eu sei que energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, eu sei que a minha energia cinética vai ser a massa, de um macho, vamos fazer um de cada vez, 120 vezes a velocidade dele, 64,8 km por hora. Aí, para passar para metros por segundo, eu tenho que dividir o valor por 3,6. Isso vai me dar 18 metros por segundo, tá? Então, 64,8 dividido para 3,6, 18 metros por segundo. E essa velocidade convertida que eu vou colocar aqui na minha fórmula. Energia cinética vai ser 120 dividido por 2, 60 vezes 18 ao quadrado. Energia cinética vai ser igual. 18 ao quadrado dá 324. 60 vezes 324... 60 vezes 324 vai dar 19.440 joules. Mas ele quer a energia cinética somada dos dois carneiros. Então, minha energia cinética total vai ser 19.440 mais 19.440. A minha energia cinética total vai ser igual a 38.880 joules. Resposta, letra C. Só uma questão muito tranquila, envolvendo uma única equação muito conhecida, que é da energia cinética. Então é importante você estudar energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. Todas essas equações são muito importantes nas provas de vestibulares, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 39. A questão diz assim: em um experimento, os líquidos A, B e C, em recipientes distintos, inicialmente à mesma temperatura e com o mesmo volume, foram submetidos simultaneamente a uma fonte térmica constante. Observe no gráfico as variações dos volumes, cada líquido em função da temperatura. Então, a gente tem o volume no eixo Y em centímetros cúbicos e a temperatura no eixo X em graus Celsius. Nessas condições, a relação entre os coeficientes de dilatação volumétrica dos líquidos é... Bom, pessoal, antes de iniciar a questão, eu sempre faço um resuminho. Então, a gente tem aqui um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Tudo conteúdo de física, desde cinemática até física moderna, resumido para você. Então, a gente tem aqui, pessoal, um resumo da dilatação volumétrica, onde a gente tem que ΔV, variação de volume, é igual a V0, que é o volume inicial, vezes gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, que é justamente o que ele quer saber aqui da gente, a relação, vezes a variação de temperatura. A gente tem uma outra equação que pode ser utilizada, que é essa daqui, mas para esse caso nós vamos utilizar ΔV, ou seja, a variação de volume, o quanto ele dilatou, nesse aquecimento, igual a volume inicial vezes o coeficiente de dilatação daquele material vezes a variação de temperatura dele, tá legal? Então, esse aqui que nós vamos utilizar. Pessoal, essa questão eu vou resolver de duas maneiras. Uma, eu vou calcular o coeficiente para cada caso. Por que eu vou fazer isso? Porque ele facilitou demais essa questão, Ele colocou aí a mesma variação de temperatura para os três recipientes e colocou também o mesmo volume inicial, mas poderia não ser, então não seria tão fácil analisar só a fórmula, tá? Então eu vou calcular individualmente cada um para vocês verem como que seria fazendo o cálculo e depois vou mostrar uma análise pela fórmula que seria bem mais rápido, tá bom? Vou deixar essa área livre aqui para a gente poder fazer esses cálculos. Então vamos começar com a substância A. Então eu tenho que ΔV é igual a V0 vezes gama vezes Δθ, vamos aplicar para A. Quem é ΔV? É volume final menos volume inicial. Volume final é 200. Inicial é 40. Volume inicial, 40. Gama A eu quero descobrir. Variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. No caso, 100 é final, inicial é 20. Então, 100 menos 20, 80. 200 menos 40, 160.
40 vezes 80, 3.200. Gama A. Posso cortar um zero aqui se eu já quiser. Gama A vai ser igual a 16 sobre 320. Gama A, eu fiz já essa continha, deu 0,05 graus Celsius elevado a menos 1. Vamos fazer B aqui nesse cantinho. Já vou colocar direto, tá, na fórmula. B, eu tenho volume final 160, volume inicial 40. Volume inicial, ao gama B. Variação de temperatura é a mesma em todos, 100 menos 20, 80. 160 menos 40 dá 120. 40 vezes 80 vai dar os 3.200 gama B. Cortou, cortou. Gama B vai ser 12 sobre 320. Gama B vai ser, também fiz já essa continha, que vai dar 0,0375 graus Celsius elevado a menos 1. Esse é para o B. E agora, por último, vamos fazer para o C. A gente tem volume final 120 menos volume inicial, que é 40, que é igual a V0, que é o mesmo, gama C, vezes a mesma variação de temperatura. 120 menos 40 vai dar 80. Aí aqui a gente nem precisa abrir, né? 40 vezes gama C vezes 80, a gente simplifica aqui. Gama C vai ser igual a 1 sobre 40. Eu já fiz essa continha. Gama C vai ser 0,025 graus Celsius menos 1. Então, a gente pode escrever que, antes mesmo de chegar na resposta, que o gama C é menor que o gama B, que é menor que o gama A. Né? O A é o maior de todos. Ou ao contrário. Aí ele fala que a relação entre os coeficientes de dilatação dos líquidos. Agora eu vou sair aqui para a gente poder ver as alternativas, né? Então, a gente tem essa relação, que eu botei aqui, gama C menor que gama B, menor que gama A. Mas eu falei que ia mostrar para vocês um jeito mais rápido, né? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Essa questão era uma questão mais tranquila, por isso que dá para fazer assim, tá? Ó, ΔV igual a V0 vezes gama delta θ. Ele quer saber o valor de gama, então eu vou isolar ΔV sobre V0 delta θ. Vocês concordam que esses dois termos aqui, eles são constantes? Ou seja, a variação de temperatura vai ser sempre 80 e o volume inicial vai ser sempre 40, tá vendo? Parte todos daqui. Então, isso aqui nunca vai mudar. Então, isso quer dizer que o meu coeficiente de dilatação volumétrico é diretamente proporcional à minha variação de volume. Ou seja, quanto maior a minha variação de volume, maior o meu coeficiente de dilatação volumétrico. E quanto menor a minha variação de volume, menor o meu coeficiente de dilatação volumétrico. Então, vamos ver, só ver a variação de volume aqui, ó. Para A, eu tenho, já fiz aqui, né? 200 menos 40, que é 160. Para B, só a variação de volume. 160 menos 40, que deu 120. E para C, eu tenho 120 menos 40, que deu 80. Então, a minha maior variação de volume vai ter o meu maior gama, tá? Então, quem foi a minha menor variação de volume? Ou seja, o C. Se o meu C foi a minha menor variação de volume, eu tenho o menor gama. Então, gama C menor que o gama B, menor que o gama A. Ele foi o menor de todos, tá? Por que que eu fiz as contas? Porque esse volume poderia ser diferente, então já teria outros parâmetros para analisar além da fórmula, e a variação de temperatura também poderia estar sendo alterada, ele poderia botar outras, né? E pedir para você calcular cada um mesmo, tá legal? Então por isso que eu fiz esses dois jeitos, caso venha cair novamente, tá? Eu só escrevi CTE aqui de constante, tá legal? Bom, pessoal, é isso. Questão número 42. A questão diz assim: em uma estação de metrô, os usuários A e B se deslocam no mesmo sentido com velocidades constantes VA 1 metro por segundo e VB 1,6 metros por segundo, respectivamente. Em determinado instante, ao atingirem simultaneamente a reta P, o usuário A segue pela esteira rolante à sua frente, enquanto B segue fora da esteira, ambos mantendo suas velocidades iniciais. Sabe-se que a esteira possui 160 metros de comprimento e se move a velocidade de 1 metro por segundo, como ilustra a figura a seguir. Então, a gente tem o usuário A,
com a velocidade A e o usuário B com a velocidade B, esteira e chão. Então, só o A está usando a esteira, que tem uma velocidade de 1 metro por segundo. Considerando apenas o percurso correspondente ao comprimento da esteira, a diferença de tempo em segundos em que A e B levam para percorrê-lo é igual à diferença subtração, né? Uma coisa importante que ele fala que eles mantêm a velocidade constante, né? As suas velocidades iniciais e constantes. Bom, pessoal, para resolver esse exercício, a gente vai utilizar a função horária dos espaços no movimento uniforme. Tá? Esse aqui é o print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Todo o conteúdo de física, desde cinemática até física moderna, resumido para você. Então, eu vou usar S, que é a posição final, igual a S0, que é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, tá? Se você não lembrasse dessa, poderia usar a velocidade média, ΔS sobre ΔT, tá legal? Então, vamos lá. Vamos começar para o usuário B, que eu já até botei aqui, porque ele tá sem a esteira, né? Então, fica mais tranquilo. Os dois são tranquilos, mas fica mais tranquilo. Vamos lá. S é igual a S0 mais VT. Quem é S final? Ou seja, ele partiu do zero e chegou até 160 metros. Então, 160. Igual a zero mais a velocidade de B. Quem é a velocidade de B? 1,6 vezes sobre T, vezes T. Então, 0 mais 1,6T é 1,6T. Quem está multiplicando passa dividindo. T vai ser igual a 160 dividido para 1,6. T vai ser igual a 100 segundos. Ok? Usuário B. Agora vamos para o usuário A. O usuário A, pessoal, o que vocês têm que reparar? Ele também mantém a velocidade constante, só que a questão aqui é que ele está na mesma direção e sentido que essa velocidade da esteira, então você tem que somar essas duas velocidades. Então, quem é o espaço final? Também é 160, os dois percorreram o mesmo caminho, partiram do zero. A velocidade, A tinha 1 metro por segundo aqui no início, somou com a velocidade da esteira, mais 1, 2. T igual a 160 dividido para 2, que vai dar 80 segundos. Ele quer a diferença? Então, ele quer a diferença de tempo. Então, vai ser 100 menos 80, a diferença de tempo vai ser 20 segundos. Resposta, letra A. Tá bom, pessoal? Uma questão simples aí de movimento uniforme, né? Função horária dos espaços, onde você tinha que lembrar aqui de somar essas duas velocidades, né, de forma vetorial, que estão na mesma direção e sentido. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 45. A questão diz assim: W, X, Y e Z são 4 esferas condutoras idênticas, fixas, eletricamente isoladas, que representam diferentes valores de carga Q em coulombs, conforme indicado na imagem abaixo. Considere que em determinado momento ocorra contato elétrico simultâneo entre essas esferas. Após esse contato, a distribuição das cargas corresponde a... Pessoal, uma questão clássica aí de cargas elétricas em contato, tá? Eu coloquei aqui para vocês um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo de física do ensino médio resumido para você. Então, pessoal, eletrização por contato, tá? Quando a gente coloca dois corpos em contato, como eu botei a equação ali, dois corpos em contato, eu tenho a carga 1 e a carga 2. Eu somo as duas e divido por 2, ou seja, eu faço a média aritmética, tá? Da junção dessas cargas. Então, no final, os corpos vão ficar com cargas elétricas de mesmo sinal e o mesmo valor. Tá legal? Então, a gente tem que fazer o quê? É a média aritmética, tá? Então, ele fala o seguinte, que W tem 0 coulombs, ou seja, ela tá neutra. Que X tem menos 6 coulombs, ou seja, ela tem excesso de elétrons. Y tem mais 1 coulomb, ou seja, nós temos aqui uma carga positiva. E o Z já tem 9 coulombs, ou seja, a gente tem um excesso de carga positiva aqui em Z. Tá? Mas isso aqui é só uma análise. A gente vai fazer o seguinte, como eu falei, a gente vai fazer a média aritmética para chegar na carga final. Vou fazer aqui mesmo. Carga final vai ser igual a 0 mais menos 6 mais 1 mais 9. Tem que respeitar o sinal, tá?
Se for negativo com negativo, vai respeitar o sinal. Dividido para 1, 2, 3, 4 cargas. Porque elas foram unidas simultaneamente, tá? 9 mais 1, 10, menos 6, 4. Sobre 4, a carga final, a gente tem que vai ser de 1 coulomb cada. Então, resposta, se elas vão ser todas no final de 1 coulomb, resposta, letra D. Nem precisava calcular, né? Ele nem queria calcular, só queria saber como ficaria essa distribuição, né? Então, lembrando que no final todas as cargas vão ficar iguais com o valor da média aritmética ali entre as cargas, tá legal? Bom, pessoal, nesses casos de equilíbrio eletrostático, há uma distribuição uniforme das cargas, tá legal? Bom, pessoal, é isso. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço, até a próxima questão.